Bom, gente, hoje nós vamos dar início a uma série de palestras sobre este tema aí, a morfologia do sangue vivo, uma análise do terreno biológico. Está em voga, assim, pelo mundo todo, bem mais aceito na Europa e nos Estados Unidos, em alguns estados, não todos os estados dos Estados Unidos, e o nosso intuito aqui vai ser de esclarecer isso, e não deixa de fazer parte da nossa autocultura, ou seja, de um autoconhecimento, a partir do corpo físico. Então, é um método, um sistema em que você vai fazer uma análise do seu sangue, o sangue vivo, não é o sangue morto, não é um exame de sangue, como está todo mundo acostumado a fazer, onde você quantifica as coisas. Essa é uma nova abordagem, e vamos então dar início a isso aí. Não sei em quantos vão dar, mas vamos fazendo aí o que nosso tempo permitir e dando ênfase no que seria essa abordagem. Para começar, eu gosto sempre de começar assim. Há muito tempo atrás, talvez um pouquinho de tempo aí, há 15 bilhões de anos atrás, dizem que existiu o Big Bang. O Big Bang não é mais do que uma explosão. E aí se diz que o universo se formou a partir daí. Como é que geralmente as pessoas afirmam que foi dessa forma? Então, geralmente é da seguinte maneira. Um astrônomo qualquer estava observando uma estrela e ele, ao observar essa estrela e sabendo essa velocidade da luz, se calculou a distância que aquela estrela estava do topo observador, ou seja, daquele astrônomo, e começou a se catalogar uma série de estrelas. Com o passar do tempo, algumas pessoas estavam olhando de novo, outros aprendizes, e tentaram refazer os cálculos. E quando foram refazer os cálculos, eles não deram os mesmos números que deram da primeira vez. Eles disseram assim, alguém errou, porque essa estrela não está nessa aproximação, ela está bem mais distante do que estão dizendo os que antecederam a gente. E começaram a verificar novamente o céu, e todas elas estavam bem afastadas. E então se chegou à conclusão de que as estrelas estavam se afastando, o universo estava se expandindo. E aí se fez o cálculo ao contrário. Se algo está se afastando agora, porque um dia foi junto. Então se fez o cálculo ao contrário e se chegou que há 15 bilhões de anos tudo era juntinho. E um dia, no universo todo, para que uma coisa entre em atividade para vencer a lei da inércia, tem que existir alguma força que proporcione, que o impulsione. Essa força é chamada de Big Bang. Uma explosão que, essa explosão começou a se afastar tudo e continua se afastando até hoje. É assim que se fala disso. E se estima então que existem 100 bilhões de galáxias no universo. Então, nada mais nada menos do que bilhões e bilhões de galáxias. E aí tem algumas já catalogadas. Dessas 100 bilhões, existe uma que nos interessa, que é a nossa Via Láctea. Então aqui está o centro da Via Láctea e aqui está uma infinidade de estrelas e estrelas e estrelas, ou seja, dessas 100 bilhões de galáxias, tem uma só que nos interessa, que é a Via Láctea. Então ela está aqui assim, ó, isso aqui é a Via Láctea toda, e nesse rabinho aqui dela, entre bilhões e bilhões de sóis que tem aqui, 100 bilhões de estrelas, tem um solzinho que nos interessa, que é este aqui. Que nos interessa por quê? Porque no terceiro planetinha estamos nós, é a nossa casa, onde nós residimos até hoje, por isso que nos interessa. Neste planetinha se faz uma estimativa de que existam 30 bilhões de seres vivos, mas apenas 8,7 bilhões de espécies catalogadas. Então tem aí ainda um monte de seres, formas de vida que não foram catalogadas, que os biólogos não conhecem, que não vão entrar numa classificação qualquer. Desses 8,7 bilhões, existe uma espécime que nos interessa e que hoje são 7,6 bilhões de pessoas, até outubro de 1919, que somos nós, os Homo sapiens. Então, esse que nos interessa. Então, e nós, nesse universo todinho, nós costumamos pensar assim: a minha religião é a certa, o meu Deus é o certo, eu sou melhor do que você,
minha forma de pensar é a certa, é a correta, cor é essa, e por aí vai, tá certo? Portanto, eu acho que nós deveríamos pensar isso. Nós somos mais ou menos isso, um subtroço de um vice qualquer coisa que você possa imaginar. Então, por mais que seja grandioso o homem, por mais que tenha saber, tá certo? Ele vai ser nada mais, nada menos do que micropartículas de poeiras no universo. Então, o que nós vamos fazer aqui é demonstrar alguma coisa que parece grandiosa, mas na verdade é peculiar à nossa espécie, tá certo? O meu convite é esse. Não é um convite para o macrocosmos, não é a gente ir agora para o universo externo, mas é um convite para o microcosmos, que não sei porquê tem alguma semelhança. Se você olhar a imagem aqui da nossa Via Láctea, e se você olhar aqui uma gota de sangue, parece algo até parecido. Um lembra mais ou menos do outro. Então vamos então entrar neste universo, neste micro-universo, que vai nos revelando através da tecnologia. Foi somente através da tecnologia que nós conseguimos vislumbrar este mundo, né? E a partir dele tirar algumas conclusões e especificamente como as doenças geralmente acontecem, isso no campo biológico, e formas de como se pode evitar esses acontecimentos. Tudo começa, e o mundo científico, como qualquer outro mundo, nunca deixou de existir as concorrências, as ideias controversas, um homem querendo ser mais importante do que o outro, um homem dizendo que a sua forma de pensar é melhor do que a outra, e às vezes é assim. Numa época, essa forma de pensar, ela existe e domina, aí o tempo passa, ela simplesmente some e uma outra forma vem e toma conta e a domina, e mais ou menos nós temos aí dois grandes rivais, Louis Pasteur e Anthony Béchamp. Na origem das coisas, esses dois homens estão sempre se degladiando nessas duas formas de pensar, o pleomorfismo e o monomorfismo. Pelo que as palavras já colocam, isso aqui significa várias formas e aqui uma forma só. Então eles ficaram dividindo nisso. Agora imagine a época, o contexto. Vamos então entrar não no terreno biológico, mas no terreno social. Nós estamos então por volta do começo da Segunda Guerra Mundial, onde as doenças são grandiosas. Você tem que cuidá-las imediatamente. Você tem uma explosão onde simplesmente arrebenta com as pessoas e você tem que curá-las imediatamente. E sem saber como nem porquê. E você tem então nascente uma indústria que quer fazer e tirar proveito de tudo que está acontecendo ali, naquela hora, naquele momento. Então este rapaz, de uma personalidade extremamente forte, convincente, é ele que vence a guerra deste momento. Ele você pode não conhecer o nome Louis Pasteur, alguém conhece já? Mas já tomou leite pasteurizado, não já? Esse leite pasteurizado é em homenagem a ele por causa disso aqui. Ele descobriu que se você esquentar uma substância e esfriá-la imediatamente com uma temperatura muito grande, nenhum ser consegue resistir. E ele então matava todos os micróbios, né? Todas as formas de vida que estavam naquela substância. É assim que ele começa a ficar conhecido. Mas aí o instrumento básico para se ver isso, que é o início do microscópio. Até então, não se tinha a noção de que existiam realmente estruturas que pudessem contaminar as coisas. Era comum na época, por exemplo, ter a morte puerperal, por exemplo, por infecção puerperal, entre os acadêmicos e entre as parteiras, teve uma diferença muito grande, porque era costume um médico fazer um parto da seguinte forma: ele vestia uma roupa e ele então fazia vários partos, e quando ele terminava de fazer os partos, se olhava como ele estava sujo, porque ele limpava as mãos sempre aqui assim, e quanto mais sujo ele estava, dizia que ele tinha trabalhado mais e ele era um bom médico a partir dali, e o índice de mortalidade era altíssimo, porque não se sabia o que estava acontecendo ali. Um homem começou a observar isso e ele observou as parteiras fazendo o mesmo trabalho. E quando ele observou as parteiras, o índice de mortalidade delas era menor.
do que do mundo acadêmico. E ele olhou o que é que um fazia diferente do outro, e descobriu que as parteiras tinham um costume estranho. Elas lavavam as mãos entre uma mãe e outra mãe. Simplesmente elas terminavam uma coisa, elas se lavavam para fazer um novo parto. E isso simplesmente era a única diferença, mas o índice de mortalidade a diferença era muito grande. Não se tinha ainda nada. E ele então resolveu afirmar uma coisa, dizer que existia alguma coisa que matava, que criava uma infecção. E não se tinha ainda noção do que era isso. Quando o microscópio é descoberto e que se vê, se detecta então as primeiras substâncias que não sabia bem o que era, e que era um ser vivo, que começa então as noções de bactéria, vírus, fungos, então se disse, esse cara tinha razão, realmente existe isso aqui e isso é a causa da infecção puerperal. Então, apareceu uma tecnologia que pôde justificar o comportamento. Depois antes dessa tecnologia, você tinha apenas deduções que não tinham ainda como ficar claro as coisas. A tecnologia aumentou, nós temos então uma tecnologia bem melhor no início, mas esse homem aqui praticamente ganhou a guerra na forma de pensar e de agir. Porque ele então dizia que a causa das doenças eram aquelas bactérias, fungos e vírus, e isso era que tinha que ser combatido. Então, logo em seguida, se descobre a penicilina e a indústria farmacêutica investe pesadamente nisso, e então se resolve uma série de coisas matando o causador das doenças. Este rapaz aqui, ele pensava um pouquinho diferente. Ele dizia assim, por que eu não encontro uma minhoca no asfalto? Porque se a minhoca for para lá, ela vai morrer. Ela tem um ambiente desfavorável a ela. Ela só prolifera, ela só sobrevive quando ela tem um ambiente favorável. Então ele dizia assim, é o terreno que essas coisas têm que eu devo fazer a pergunta, e não porque é que ele está causando o problema. Ele fazia uma pergunta diferente. Todos eles eram influenciados porque a maioria vinha também de cultura de cultivo de terra. Então, quando alguém chegava para um deles e dizia assim, olha, minha planta não está dando um bom cultivo, não está germinando, tem alguma coisa, ele dizia, coloque esta substância na terra. Quando eles colocavam a substância, logo em seguida a planta se revigorava, ficava melhor. E ele começou então a pensar, não será que pode ser assim com o ser humano? Se eu der as condições favoráveis a isso, este ambiente não seria também proposital para o nascimento de uma coisa ou de outra? Então existia a noção de que começava a se aparecer isso. E um dizia que, uma vez que se estabeleceu a presença desses micro-organismos, eram que eles eram de uma forma só, e o outro dizia que eles poderiam mudar. Porque eles viam que na natureza, quando você mexia no ambiente, os bichinhos que lá estavam também mudavam as formas, também mudavam e se adaptavam às coisas. Então ficou esta guerra constante entre esses dois homens, e que eu vou sempre falar dessa forma, eu acho que são ideias complementares, essa é a minha opinião. Você não pode radicalizar hoje em dia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e basta você dar as mãos que você vai ter uma compreensão melhor do que simplesmente ficar num radicalismo de uma coisa ou de outra. Então a medicina ocidental contemporânea, ela nasceu geralmente no século XVIII, com a afirmação da teoria anátomo-clínica, que permitiu a constituição da clínica ou da medicina interna. Esta teoria médica afirma uma coisa bem simples e fácil de entender. A doença é consequência do aparecimento de uma lesão na profundidade do organismo, que é o espaço interno, a medicina interna. Portanto, não há doença sem sede e não há doença sem lesão. Então, a lesão é ao mesmo tempo a sede e a causa da doença. Então, tudo se voltou a observar e ver o mundo desta forma, desta maneira. Então, o que foi que aconteceu? As doenças, como o nome está dizendo, quando você diz que uma coisa é uma doença, você, em tese, já está dando um diagnóstico. E o diagnóstico significa a soma de vários sintomas para preencher um quadro específico. Então, quando preenchia um quadro específico, você então classificava, isto aqui é uma doença X, essa aqui é Y, essa aqui é outra coisa. E esses sintomas é que começavam a dizer isso e a representar. É isso que é ensinado até hoje em qualquer academia. Este sintoma, quando se juntam, cria-se esta doença.
este sintoma, cria-se esta outra doença. Tem alguns sintomas que são comuns a várias doenças, você tem que saber como lidar com isso. Então, vamos com calma e vamos tentar explicar isso ao longo de todos os nossos encontros. Então, Pasteur, a teoria que descreve como causa primária das doenças os micróbios, e para ele eram não mutáveis. Isso não se mudava. As suas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina, e até hoje tem. É reconhecido pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Então, na minha opinião, veja bem, todos esses grandes homens têm uma grande contribuição. E devemos reconhecer todas as suas contribuições. Alguns são contrários, outros são complementares. E eu não vou entrar nesta discussão nem nesta briga. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, elas não gostam do que é bom. Porque elas gostam, elas dizem que é bom. Dá para entender a diferença? Então, muita gente diz assim, Pipos é bom e eu gosto. Porque você gosta, aí você diz que é bom. Mas Pipos não é bom. Então você teria que conhecer alguma coisa que é boa, para depois gostar dela. E nós fazemos o processo inverso. Assim são as teorias. Assim é na religião. A pessoa gosta de alguma coisa religiosa e então ela diz que isso é bom. E procurar argumentos para justificar aquilo que a priori ela já gosta. Então, esta forma de pensar, essa armadilha mental, ela existe no mundo filosófico, no mundo religioso, no mundo acadêmico, no mundo científico. Porque é um mecanismo da mente humana. E aonde a mente estiver, ela vai refletir essas coisas todas. No mundo religioso, por exemplo, se você é reencarnacionista, você vai pegar a Bíblia dos cristãos e você vai encontrar um monte de argumentos lá que provam que a reencarnação existe. Se você não acredita na reencarnação, você vai pegar a própria Bíblia dos cristãos e vai encontrar inúmeros argumentos lá que dizem que ela não existe. E para mim, nenhum dos dois estão procurando a verdade. Eles estão buscando argumentos que a priori justificam o que eles já acreditam. Isso também acontece no mundo científico. Ainda por cima, que o mundo científico de hoje é mantido e é financiado por objetivos específicos. Então você não vai ter no mundo científico uma pesquisa que não satisfaça o interesse que a banca. Então, porque é científico não quer dizer que preste. Essa é a nossa conduta aqui, todos já sabem disso. Porque é religioso também não quer dizer que preste. Porque é filosófico também não quer dizer que preste. Então, entendendo esse mecanismo, você vai entender essa briga toda. E a minha ideia aqui não é entrar na briga. É reconhecer a contribuição de cada homem desse e mostrar que muitas vezes eles são complementares. E se tivesse humildade, as coisas podiam se juntar e todos ganhariam com essa história toda. E não ficaria numa discussão estéril que não vai levar absolutamente nada. É muito comum você chegar no mundo médico e terminar uma cirurgia e você perguntar assim, como foi a cirurgia? Foi ótimo, correu tudo bem. E o paciente, evolui para óbito. Ok. A cirurgia foi muito bem, a técnica foi muito boa, mas para aquele paciente não foi tão bom assim. Então, muitas vezes, você não tem um interesse real, tá certo? E você indica coisas de uma coisa ou de outra. É bom lembrar outra coisa, que, como vamos tratar deste assunto, existe uma coisa que é o método científico. O método científico é um método de buscar um tipo de verdade. Você tem que colocar aquele instrumento que você quer pesquisar dentro daquele método. E o método científico significa estatística. Se você não transformar isso em número, você não está fazendo ciência. Então existem muitas coisas que são práticas médicas, mas não é ciência médica. São duas coisas distintas. Então, em todos os ramos do saber, você vai encontrar esse problema. Nas ciências sociais, nas ciências exatas, em tudo que você possa imaginar, esse fenômeno está presente. Mas em matemática não tem isso? Tem sim. Você vai estudar matemática, pegue lá a geometria de Euclides, e você vai ter que aceitar dogmas. Eles não chamam de dogmas, eles chamam de axioma, para dizer que é outra coisa. Você tem que engolir de qualquer jeito. Então você vai dizer o que é isso, um ponto.
O que é isso? Uma reta. O que é isso? Um espaço. A distância mínima entre dois pontos é uma reta. Ponto, você tem que aceitar isso. E toda a geometria de Euclides se baseia nesses axiomas. E é uma verdade irrefutável. Ninguém combate isso. Mas isso é um dogma. Se fosse colocado no mundo religioso. Então, todo esse mecanismo está por trás de todos os ramos do saber. Aqui não está diferente. Aqui também vamos encontrar essas mesmas coisas. Então, a teoria do monoformismo um micro-organismo é estático e imutável. Ele defendia ardorosamente isso. Alguém tem dúvida que alguns mecanismos evoluem hoje? Quando eu falo isso, você não já viu aí, por exemplo, você entra no hospital, então as bactérias já não são mais as mesmas que eram antes. Elas já mudaram, né? Estão mais fortes, robustas. Não houve mudança. O que antes se combatia, agora não se combate mais. Houve um ambiente favorável para a bactéria que a fortaleceu, tornando ela indestrutível àquela droga que você está usando agora. Se este ambiente não tivesse sido criado, ela não teria se modificado, se adaptado. Mas nessa época, para Louis Pasteur, não. Era uma única forma e imutável. Hoje qualquer um já compreende diferente, né? Esse eu não estava errado? Dá para entender? Talvez sim, talvez não. Isso. Era aquele momento, ele descobriu, ele não sabia o que era. Ele tinha equipamento para fazer de forma diferente? Não tinha, minha gente. Ele tinha condições de fazer isso de forma diferente? Não tinha. Ele deu uma contribuição gigantesca. Ele foi pioneiro em fazer essas coisas. Mas aí, nesse campo aqui, começam essas guerrinhas, entendeu? Dizer, esse não presta, aquele não presta, eu não vou entrar nessa categoria. Então, o pai do pleomorfismo é um químico, biólogo francês, descobriu microenzimas no sangue. Ele é conhecido por ter sido um rival de Louis Pasteur. Se você pegar qualquer livro, estão lá, um combatendo o outro. Ele não tinha a eloquência que o outro tinha. Ele era mais acanhado. A personalidade era mais frágil. Não contava com o apoio de uma indústria por trás. Então, não tinha condições de prevalecer. No entanto, o tempo passa, as coisas vão se modificando, e o que é, de fato, verdade, vamos dizer assim, ela não precisa dos homens para se manter. Não precisa de nós para se manter, de nós para defender. A verdade sobrevive com a gente, sem a gente e apesar da gente. Então vai ficando isso, porque o mundo, as coisas vão se mostrando, ficando evidentes a partir do tempo. Então, tem essa parte dele que eu acho que precisa ser visto, que precisa ser conhecido e precisa ser entendido. É um trabalho pioneiro na indústria química, desenvolvendo um eficiente processo para produzir tinturas e anilinas. Então, ele tem uma contribuição gigantesca para fazer várias coisas. Não é qualquer pessoa também, mas eles pensavam de forma diferente e rivalizavam entre eles. Como hoje, vocês vão encontrar alguns rivais aí na ciência. Que vale a pena, né? Se não tivesse rivais, como é que iam? Como é que iam fazer as coisas? Isso. Se você não discorda, se você não vai lá, como é que a coisa vai crescer? Então entenda esta divergência como um acréscimo. E quem ganha com isso? Não somos nós que ficamos lá na expectativa. Hoje nós vivemos uma situação fabulosa. A capacidade de fazer a síntese. De conhecer um lado, conhecer o outro e sintetizar. Antes o cara só tinha o lado dele. Não tinha o outro lado para ver. Mas nós hoje podemos fazer isso. Então podemos ganhar com todas essas coisas. Isso é graças a todos esses homens. Outro que contribuiu muito foi o francês Claude Bernard. Claude Bernard começou, se eu pronunciar errado, você me corrige, tá certo? Milieu. O Milieu. Milieu. Ok. Que é o ambiente. Tá certo? Ele diz assim, que o ambiente era mais importante no processo da doença. Esse foi o homem que fez algumas coisas fantásticas. Até então, hoje ainda tem pessoas que pensam que a digestão é um bocado de gente remoendo lá dentro, assim, ó, triturando as comidas que entram lá. Então, ninguém sabia como acontecia isso. Durante a guerra, ele pegou um soldado que estava lá todo estraçalhado, o estômago aberto, e ele pegou um pedacinho de carne, botou ela assim num anzolzinho, colocou lá dentro, ficou observando como é que as coisas aconteciam. E viu que havia reações que ele não entendia como é que acontecia. E que aquilo lá ia destruindo a carne, transformando a carne. Né? Então ele disse assim, olha, o ambiente é importante.
Não é só aquilo lá, não. Tem que ter as condições ambientais para fazer isso. Você está com frio? O ambiente está interferindo em você aí agora? Você está com calor? Quem está interferindo em você aí? O ambiente está interferindo em você? Não faz você se comportar de um jeito ou de outro? Estou com frio, estou com calor, sai daqui. Aí você vai para a Europa, você pega um montão de roupa de cima de você, não é assim? Aquilo lá não lhe ajuda? Tenta ficar assim quando você voltar. Não vai dar para você continuar daquele jeito. O ambiente está interferindo em você? Então o ambiente também era importante e não apenas aquilo que estava lá. E a ênfase, então, de um era só de um lado, a ênfase do outro era só do outro. Mas quando você chega hoje, por exemplo, num ambiente de hospital qualquer, onde você tem uma pessoa que está com infecção, porque a infecção se generaliza, aí começam-se a dar mais e mais e mais antibióticos, e aí não tem mais jeito, ele não responde. Por que ele não responde mais? Será que tem alguma razão para isso? Saturou? O que foi que houve com isso? Ele não tem que ter um ambiente propício para que até aquele remédio que você está dando também reaja, que faça alguma coisa, e vai chegar um ponto que o cara indivíduo não reage mais. Já percebeu isso? Então bota essa ideia na cabeça, vamos tentar discutir ela um monte de tempo. Por que é que umas pessoas reagem, por que é que outras não reagem? A mesma terapêutica. Do mesmo jeito que um faz, o outro faz, mas você simplesmente um reage e o outro não reage. Não será que tem alguns outros componentes que estão interferindo nisso? Porque se fosse só aquela substância que ia reagir assim, todos deveriam reagir, mas nem todos reagem. Então tinha alguma coisa. E ele dizia assim, que o ambiente também era importante no processo da doença. Então, era o fisiologista francês, todos os tempos era considerado o pai moderno da fisiologia experimental. Então, contribuiu imensamente também com uma parte do pensamento para se formar. Um descobriu uma coisa que gerava a doença. Aí o outro diz, não é só isso. O ambiente proporciona também alguma outra coisa. E se você começar a juntar o pensamento de um com o pensamento de outro, vamos ter que a coisa ficar gigantesca e imensa, até chegar como a gente pode pensar hoje. Que é o que nós vamos fazer no decorrer dos nossos vários encontros aí. Como é que está o ambiente e o que é que esse ambiente significa para você. Tá? Segundo Claude Bernard, os micróbios realmente mudam e evoluem. Mas como eles fazem isso, é o resultado do ambiente, do terreno no qual eles são expostos. Então, eles vão mudar. Mas vão mudar como? Tanto para se fortalecer, como para se enfraquecer. Dependendo do ambiente que eu deixar disponível para ele. Dá para entender até aí? Está mais ou menos claro isso? Portanto, a patologia seria resultado do terreno biológico e não dos germes que são apenas oportunistas. Então, os germes estão lá presentes, mas eles têm que ter uma oportunidade para se manifestar. Você chega num hospital qualquer com uma infecção, aí lhe dão o quê? Mas você tem vírus, o que é que o antibiótico vai fazer com vírus? O antibiótico combate o quê? Bactéria. Mas por que dão um antibiótico para você? Vamos pensar assim, o vírus está lá em você, só que o vírus consome você, deixa você bem fracote. Você fracote, uma bactéria diz, opa, é ali que eu vou. Ela então entra, são as infecções oportunistas. Elas só vão entrar e acontecer porque o ambiente está favorável. Então você vai e você não pode deixar de tomar antibiótico, porque não vai combater o vírus, mas vai combater bactérias oportunistas que vão estar presentes por você estar vulnerável, aberto, um ambiente favorável para que você possa ser infectado com aquilo. Então, se você não fizer isso, você está negligenciando, entendeu? Então, o Claude Bernard coloca isso. É o resultado do terreno biológico. Vamos sempre usar essa palavrinha naquela época, porque, como eu disse, muitos deles eram também formados ou tinham influência do terreno, das coisas de plantar, de cultivar, de coisas desse tipo. E começaram a juntar a ideia de terreno biológico. Será que, assim como é para as plantas, para os animais, para os outros seres, não pode ser assim também para o ser humano? E o terreno biológico começa então a aparecer as primeiras palavras chamando isso. Então,
começou outros também a darem sua contribuição nesse mundo aqui. Alguns, quando um estava ganhando a guerra, o cara se juntava com ele. Quando ele começava a perder a guerra, passava para o outro. Porque os homens estão sempre assim. Tá? Então ele diz assim, ó, se eu não der minha contribuição, meu nome não entra para as enciclopédias. Se eu apenas referendar o que o outro está dizendo, quem entra no do outro? E eles não querem isso, entendeu? Eles querem participar da história. Então eles têm que dar um jeitinho de arrumar essas coisas todas. Então ficou aí a guerrinha entre várias pessoas. Médico, patologista, bacteriologista, alemão, uns fundadores da microbiologia, tá certo? Ele tem contribuições imensas nessa área aqui, como é que essas coisas se transmitem, e ele também dava sua ideia. Ora, ele estava, por um lado, dizendo que o ambiente influenciava, mas não podia negar a existência dos micróbios e com eles ali, se não tirasse eles, a pessoa não se recuperava. E quando você colocava uma substância que matava, a pessoa se recuperava. Então você dizia, olha, não está funcionando? Como é que você vai dizer que não funciona, se a coisa está funcionando? Né? E tinha as pessoas que não funcionavam. Aí dizia, por que não funcionou? Ah, não sei, mas vamos fazer de outra forma. E ficava então nessa guerrinha até hoje. Então, é famoso pelo seu trabalho de imunologia, certo? De quimioterapia. Ele é autor da bala mágica. Ele dizia desde o princípio, ele dizia assim, ó, se eu encontrar uma substância que seja uma bala mágica, que ele mate só o bandido, eu estou numa boa. Porque o danado da penicilina, ela matava os micróbios e as bactérias e alguma série de coisas, mas também matava tudo que era mocinho que encontrava pela frente. Então você tomava e dentro do seu sistema digestivo tem um monte de bactérias. E se elas não existirem, você está frito. Porque são elas que lhe ajudam, são elas que mantêm a sua digestão, são elas que fazem o trabalho. Mas dentro de um ambiente favorável. Quando o ambiente se quebra, aí elas começam a tomar novas formas, novas diretrizes, novos caminhos. Então veja mais uma vez a ideia do ambiente ser favorável a isso. Você tem um monte delas aí. Se você bater a caçoleta, minha filha, no outro dia está cheio que você nunca imaginou. Ou seja, o dono de casa saiu, o rato toma conta. Criou-se o quê? Um ambiente favorável para que elas viessem à tona. Se não tivesse um ambiente, como é que eles iam fazer? E ele começava a pensar desde isso, até hoje. Até hoje, quem faz quimioterapia busca isso. Se eu descobrir uma substância que seja capaz de matar apenas a célula cancerígena, eu quero resolver a solução. Porque está resolvido o problema, eu estou matando o bandido. Mas não mata só o bandido. Mata o bandido e o mocinho. Então quando eu tomo um antibiótico, é um cara super potente que atira em todo mundo. E o bandido está no meio morto também. Só que ele mata um montão de outras coisas. E aí, a pergunta do outro lado é assim, por que é que o bandido está lá? E se eu tirar as condições que o bandido gosta, será que o bandido fica lá? Provavelmente não. Imagina o seguinte, um presídio. Aí eu chego no presídio e eu começo a observar assim, aí eu vejo grades cerradas. Aí eu olho para o outro lado, eu vejo armas escondidas. Eu olho para o outro lado, eu vejo paredes quase despedaçadas. O que eu concluo daí? Está vindo uma rebelião. Concordam comigo? Ela não aconteceu ainda, mas eu, quando vejo essas condições, eu digo, vem uma rebelião por aí. Porque prisioneiro quer fugir. E se eu começo a ver grades cerradas, enferrujadas, fáceis de fazer isso, armas escondidas, eu deduzo logo isso. Eu estou analisando o quê? O ambiente e deduzindo que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei ainda como essa rebelião vai acontecer. Ela pode ser pelo banheiro, ela pode ser pela sala da diretoria, ela pode ser pelo muro, ela pode ser por algum outro lugar. Mas eu não sei ainda porque ela não aconteceu. Quando ela acontece, aí eu estou diante de uma doença. Aconteceu no banheiro, então eu sei as condições do banheiro agora. Aconteceu, ou seja, no pulmão, no estômago, no intestino, no cérebro, mas a rebelião já aconteceu. Isso é doença. Se eu chegar antes e ver o ambiente e deduzir que vai haver uma rebelião e modificar as grades, ajeitar as paredes,
botar novos guardas, a rebelião não acontece. Eu mexi aonde? No ambiente. No entanto, se a rebelião já aconteceu, eu consigo mexer no ambiente? Eu tenho que parar a rebelião, minha gente. Concorda comigo? Tenho que mandar o quê? Novos soldados fortes. Vai lá e acaba com a rebelião, que não tem outra linguagem agora. Então, se a rebelião já aconteceu, se a doença já está presente, quem tem que tomar conta disso é quem mexe na doença. Então, antibiótico, sim. Antibiótico, anti a vida. Probiótico, a favor da vida. Mas um tem uma razão de ser, o outro tem sua razão de ser. Quando está acontecendo isso, é uma forma. Quando aconteceu a outra forma. Pode existir as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Eu não posso descobrir que o ambiente está assim. Se eu deixar esse ambiente, como é que vai ficar? Novas rebeliões, até que a cadeia não exista mais. Todo mundo solta e a rebelião generalizada. Se eu botar soldados, organizar as grades, mexer no ambiente e também enfrentar os bandidos, eu resolvo a situação. Deu para entender isso? É isso que estamos tentando falar aqui. Terreno biológico, tá certo? E o outro, germes, fungos, bactérias e tudo mais. Uns são os agitadores da rebelião, mas eles só criam a rebelião se tiver um ambiente favorável. Senão está todo mundo presinho, todo mundo fazendo suas coisas. Tudo bem até aí, minha gente? Ok? Então, olha só. Eles defendem a concepção do monoformismo. Certo? Inicialmente aceitaram os sintomas, eram causados pela presença física de bactérias. Mas posteriormente admitiram o papel das toxinas, tão salientadas por Pasteur. Pasteur dizia o seguinte: olha só, a bactéria está ali, mas é um ser vivo. Então ele come, ele digere, ele faz cocô. Ou seja, ele lança toxinas. E essas toxinas também são responsáveis pelo mal-estar. Não é somente ele, mas ele também está transformando o ambiente a partir daí. Então se reforçava que, se eu eliminar ele, eu elimino também todas as coisas. Então as toxinas começam a aparecer as primeiras ideias de quem são elas e como elas agem. Então, no estudo do micro-organismo, passou a ser exclusivamente centrado na ação química das toxinas e não em relação aos seres vivos. Então houve uma ênfase, em determinado momento, para que essa ideia, para que isso prevalecesse, e prevaleceu isso até hoje praticamente. Tá? Outro indivíduo que também começou a dar sua contribuição. Ele afirma que esses minúsculos elementos florescem no sangue, eles chamam de proteínas, no plasma corporal e nos tecidos, vivendo em harmonia com o corpo, em uma benéfica simbiose. Então ele dizia assim, ó, tudo isso que vocês estão querendo combater, eles já existem no corpo, porém é uma harmonia que reina isso. Então, uma sociedade tem presídios, onde você coloca os prisioneiros, tem uma capela onde você coloca os religiosos, tem os andares de rua que você coloca na rua para andar. Enquanto essa harmonia existir, tudo vai funcionar bem. Então não é porque tem marginais que a sociedade não vive. Não é porque tem vírus, fungo, bactéria que você não vai estar bem. Porém, tudo isso tem que estar numa harmonia benéfica. E no sangue, eu vou mostrar aqui vários para vocês. Aqui você tem os lobos vermelhos, estão pretos, mas são vermelhos. Viu, gente? Depois eu explico por quê. E você tem então eles aqui, ó, umas bichinhas que vão aparecer aqui. E eles estão aí. Se eles estiverem vivendo harmonicamente, tudo bem. Por alguma razão eles começarem a mudar, eles já não são mais assim, começarem a ter outras características. Por que é que eles estão mudando? Porque o ambiente está favorável. Se o ambiente está favorável, eles vão fazer mudanças. Essas mudanças vão alterar o contexto todo. Então eu tenho o quê? Soldados que cuidam dos bandidos. Aí você começa a ver os bandidos se armando. Eles estão mudando. Se eles estão mudando, é porque alguém está fornecendo armas para eles. Tem alguma coisa acontecendo no ambiente que está fazendo isso. Quando eles tiverem força suficiente, eles vão se rebelar. Eles vão contra aquela sociedade. Deu para entender isso? No entanto, se eles estão lá dentro e eles trabalham e eles têm uma função ok, tá certo? Vai funcionar tudo bem. Então ele começa a dizer isso aqui. Tudo existe,
Porém, eles têm que existir uma harmonia, uma coisa equilibrada entre uma coisa e outra. Então não é contra um nem contra o outro. Sem bactéria, você não sobrevive. O que é que a imunização é? Não é a contaminação de um vírus pelo seu corpo. Você é contaminado com o vírus de forma controlada, seu sistema imunológico é ativado, cria-se um soldadinho específico para aquilo lá, e então você reage toda vez que você entrar em contato com aquele agente, porque ele já é reconhecido. Então houve o quê? Uma harmonização em tudo isso. Quem harmonizou? O vírus. Sem ele, como é que ele ia fazer o outro? Então tinha uma codependência entre uma coisa e outra coisa. Você vai ter o que no mundo social? Na Amazônia, uma comunidade inteira que foi exterminada quando os homens brancos chegaram com uma gripe. Eles não tinham imunidade nenhuma, se contaminaram e todos morreram. Houve uma desarmonia, eles não se adaptaram às novas condições, simplesmente são exterminados. A vida faz desse jeito. Então é preciso aprender a conviver com essas coisas todas, e a questão está na adaptação. Então, ele considera os protídeos como uma das menores unidades biológicas organizadas. A coisa mais interessante sobre esses micro-organismos é a sua habilidade de mudar e se adaptar ao ambiente. Então, a ideia que não era mutável, que não podia acontecer nada, já sofreu efeito, e de hoje ninguém aceita mais isso, entendeu? Ninguém diz assim, olha, não vai mudar. Claro que todo mundo entende que muda e se adapta. Então, está lá. Essas microenzimas, em condições normais, produzem uma fermentação nominal homeostática. Mas o crescimento prematuro excessivo indica ambiente bioquímico favorável à morte. Então, eles estão aqui bem miudinhos. Por alguma razão, eles começam a se juntar e começam a se transformar, a mudar. Esta mudança, por si só, já é indicador de que alguma coisa vai acontecer. E esta mudança vai influenciar no meio todo que está à sua volta. Tudo bem até aí, minha gente? Dá para entender essas duas teorias? Está ficando mais ou menos fácil. Se esse ambiente não for neutralizado com enzimas específicas e ou radicais livres inerentes ao corpo, as microtoxinas podem interromper seriamente a fisiologia. Então, começou lá, no ambientezinho do sangue, e que tudo isso estava lá. Pegou uma enzima, que é o quê? Aquele soldado que organiza tudo. Pegou você, transformou, revistou, viu se você estava armado, se não estava, mandou você para o seu lugar certinho, organizou tudo. Se ele não estiver presente, não vai funcionar. Não vai ter como as coisas interagirem. Então, interagiram com os químicos metabólicos e ao penetrar nas células, envenenam-as. Tá certo? Vai fazer exatamente isso. Então, tá uma coisa assim. Alguém que já viajou para a Europa? Já? Para outro país qualquer? Mas se eu disser uma coisa, vai ficar assim. Se você tem real, não tem? Aí você vai viajar, o que você faz com o seu real? Você tem que ir numa casa de câmbio para trocar seus reais para a moeda que você vai viajar. Tudo bem até aí? Mas se sua casa de troca, seu casa de câmbio não tiver a moeda que você está querendo viajar, como é que você fica? Você pode ter todo o real do mundo, mas você não vai trocar suas moedas. E você vai precisar delas para onde você vai. Então, em termos de célula, é assim. Célula só entende uma coisa, ATP. Tudo que você come, pode ser gordura, proteínas, lipídios, sais minerais, o que for que você comer, tem que se transformar em ATP para chegar na célula. Se não houver essa transformação, não chega na célula. Não é. Então você tem que ingerir, digerir e assimilar. São processos que tem que acontecer. Ingerir somente não serve, porque você vai ingerir à vontade aí. Mas se não tiver a casinha de câmbio ok, que possa fazer essa troca, que são as enzimas, nada vai funcionar. Quando você vai envelhecendo, você vai perdendo essas enzimas. Então você não tem mais como digerir e assimilar certos componentes. Mesmo que você ingira,
ele não vai chegar na sua célula. Então, seu cocô, seu xixi vai sair rico, muito bem, obrigado, mas não vai chegar na sua célula. Vai apenas passar por dentro de você. É isso que nós vamos ver, então, no decorrer disso, o que acontece lá no sangue. O que significa ATP? O que significa ATP? Isso. É a última transformação em forma de energia, que é o que a célula realmente entende. Então, é isso que tem que chegar lá. Tá? E tudo tem que ser transformado. Então, por exemplo, não adianta você tomar clorofila, tá? Você não tem enzima que digere clorofila. Então não vai chegar na sua célula clorofila. A não ser que você ponha uma enzima lá dentro, não vai fazer. Então, o elefante tem. Então, quando ele come, aí ele digere, assimila, chega isso na célula dele. Então, tem muita coisa que nós fazemos que não funciona, porque não tem um mecanismo para fazer isso. Aí, uma vez que não chegou isso lá, o que é que vai acontecer? Desse centro vai aparecer o quê? Por exemplo, as articulações, reumatismo. Agora, quando chega a isso aqui, isso é doença. Isso já se somatizou, já está concreto. Quem tem que tratar disso? Tá certo? É o médico especialista para tratar aquilo. O que nós estamos tentando mostrar é que você pode evitar que isto aconteça. Aí isso é qualquer coisa, porque se você mexer no ambiente, aquela coisa não vai se somatizar, não vai acontecer. Mas uma vez que aconteça, você tem que colocar um especialista para fazer isso. Alguém que entende da coisa já feita. Deu para entender isso, minha gente? Então uma coisa não anula a outra, mas na minha opinião elas se completam. Agora, é muito mais sábio evitar do que tratar, você não acha, não? A minha diferença entre conhecimento e sabedoria é o seguinte: conhecimento você resolve problemas. Então quando você conhece, você vai lá, pega um problema e você resolve o problema. Conhecimento faz isso. Sabedoria evita problemas, ele deixa que aquilo não aconteça. Mas no entanto, na nossa sociedade, nós não valorizamos a prevenção. Nós só damos valor à doença e não à saúde. O que dá dinheiro na nossa sociedade de modo geral não é a saúde, é a doença. Então é isso que é valorizado, é isso que dá importância. E é interessante, alguém vai para o médico, aí o cara pede um monte de exames, aí quando chega assim, não deu nada, não deu nada. Esse cara não achou nada em mim, ele quer que você ache uma doença, entendeu? Não é só o médico que faz isso, é a maioria de nós. Eu pago tanto, rapaz, do meu plano de saúde, e o cara não achou nada em mim. Ele quer uma doença, entendeu? Ele não sabe valorizar a importância dele estar bem. Então, a ideia aqui é as duas coisas. Se já estar doente, descobrir a causa original biológica daquela doença específica, eliminando-se essa causa, elimina-se a doença, e, conhecendo isso, pode-se evitar uma série de outras patologias que poderiam aparecer. Então, o que vamos tentar fazer nesse encontro, vários aqui, é mostrar as condições desse ambiente favorável ou desfavorável à somatização, ao acontecimento de uma chamada doença. Mas nós não vamos tratar de asma, infarto. Eu vou dizer assim, olha, para que exista uma obstrução de uma coronária, tem que ter condições para que isso aconteça. Então, eu vou lhe mostrar no sangue o que a gente chama de talos oxidativos. É como se fosse uma árvore caída na ectaspessura. Pensa aí você na ectaspessura, a ectaspessura fosse um túnel e uma árvore caindo. O que é que vai acontecer com isso? Vai começar a juntar coisa dela, não vai? Essa junção tem condições favoráveis de formar uma placa de ateroma, ou seja, um globozinho que vai obstruir alguma coisa. Se eu tirar esse talo oxidativo, eu evito que uma obstrução aconteça. Mas se já tem uma obstrução, você tem que ir para o cardiologista, você tem que fazer um stent, você tem que fazer uma angioplastia, seja o que for. Deu para entender isso? Uma coisa não anula a outra. Agora, se você tem várias obstruções, cara, procura saber por quê. E se você modificar essas condições, isso para de existir. Mas uma vez que existiu, você tem que tratar daquilo como ela está acontecendo lá. Deu para entender isso? Então, eu vou lhe mostrar as condições favoráveis para que a placa de ateroma se forme. O que você deve fazer para que ela não se forme. Eu vou lhe mostrar, por exemplo, por que a célula cancerígena existe.
Para que ela exista, tem que ter condições favoráveis. Então você tem que ter fungo, você tem que ter uma acidez muito grande, você tem que ter uma oxidação muito grande. Se eu tirar um dos componentes, eu já dificulto a formação da célula cancerígena, porque ela não tem condições de sobreviver naquele ambiente diferente. Deu para entender isso? Então nós vamos falar muito sobre isso. Quais as condições? Como é que isso aparece? Vou mostrar as imagens aqui. Quando você detecta isso no sangue, esta forma, esse jeito, está se formando essa coisa. Se você evitar isso, você modifica uma série de coisas. Então muita gente tem tratado esse assunto como cura do câncer. Eu não dou essa ênfase, entendeu? Você nunca vai me ouvir aqui falando isso. Porque, por exemplo, a primeira pessoa que eu tive contato foi o Jimmy Albuquerque, e ele vai falar disso o tempo todo, porque ele tinha um câncer gigantesco lá no cérebro, e ele se tratou dessa forma e ficou bom. Então ele hoje anda o mundo todo dizendo que o câncer tem cura e que ele cura o câncer de todo mundo. É a forma dele ver. Essa não será a minha postura. Eu vou dizer assim, que a célula cancerígena tem essas condições. Se você modificar isso, ela pode ser modificada. Às vezes, eu não me curei do câncer. Eu vou dizer, foi você que se curou, não fui eu não. Deu para entender essa questão? Então vamos discutir uma série de coisas, mas não vou discutir isso aqui. Uma pancreatite. Não vou discutir isso. Termina em it, então tem uma infecção. O seu pâncreas está com algum problema. Mas já está acontecendo? Tá, ok. Então vamos supor, para que a placa de ateroma se grude na parede do vaso, imagina que as pessoas aqui feito um túmulo. E aí uma árvore cai. Está cheio, o sangue está correndo isso aqui tudo, você está andando ali dentro. Para que ela pare na parede, tem que ter umas condições também. Porque se fosse tudo bem lisinho as paredes, você acha que ela ia parar? Ia deslizar o tempo todo. Mas tem que ter como se fossem umas ranhuras na parede para que a coisa pare e bata lá. Concorda comigo até aí? Essa ranhura na parede do vaso chama-se inflamação. Se não tiver uma inflamação na parede interna do vaso, não vai ter como a placa se fixar no vaso, na veia. Se eu combater a inflamação, eu já tiro as condições para que isso aconteça. Deu para entender mais ou menos? Isso nós vamos discutir o tempo todo aqui. Quais as condições para que aquilo aconteça? E como é que isso aparece no sangue? Tá? Olha só o que foi que Alex Carrel fez. Ele pegou o coração do embrião de uma galinha e fez com que esse coração batesse 27 anos seguidos. Foi o que ele fez. Nenhuma galinha vive 27 anos, mas ele fez somente o coração dela bater por 27 anos. Quem determina a idade da célula é o meio ambiente onde ela se encontra. Então ele simplesmente conseguiu fazer isso porque ele trocava diariamente o líquido que alimentava o coração. Todo dia ele ia lá e trocava o líquido que alimentava o coração. Trocava o líquido que alimentava o coração. E o coração bateu por 27 anos seguidos. Então mostrando que o ambiente influencia extremamente na vida da célula. Se esse ambiente for modificado, se modifica tudo. E hemácias, vida média, 120 dias. Estão morrendo, estão nascendo outras. Se eu modificar o ambiente em que as novas estejam renascendo, eu posso modificar muitas coisas. Deu para entender isso? Então é uma promessa grandiosa nisso. Que se eu modificar todas essas coisas, muita coisa melhora. Mas eu tenho que mudar. E mudar é a coisa mais difícil do ser humano. Mas é possível. Então, se nossas células estão dentro de uma água contaminada, suja, em medicina isso se chama de terreno biológico. Então imagina aqui, o que é que pode viver aqui dentro? Se eu modificar o ambiente, eu modifico as coisas. É isso que eu estou querendo dizer. Esse será o nosso ênfase, sem menosprezar nenhum dos outros lados. Tá? Desta forma, se o terreno biológico não é bom, é possível termos saúde, manter nosso corpo sadio e livre de doenças. Olha essa imagem. Se esta água está contaminada, o que é que você acha que acontece com quem está ali dentro? Já criou o peixinho? Imagina ter o peixinho lá sem que você limpe a água. Ele fazendo cocô. O peixe faz xixi? Faz? Não. Mas cocô você sabe o que ele faz, não faz? Quando ele está lá, no riozinho dele, a água é imensa, é corrente, vai embora. Então está se renovando constantemente. Quando você coloca ele num aquáriozinho,
que é que acontece com aquela água se você não trocar ela periodicamente? Ele mesmo contamina toda a sua própria água e ele mesmo morre. O que é que nós fizemos com a nossa vida hoje? Quem é que aqui não está vivendo encaiolado? Distante da natureza, distante de tudo que você possa imaginar. Então nós estamos, na verdade, contaminando o nosso próprio ambiente. Mental, emocional, energeticamente, biologicamente. Então é uma questão de tempo para que nós venhamos a perecer fruto de nós mesmos. Se eu tiver um cuidadozinho com o ambiente, eu posso modificar muita coisa. Alcalinidade e acidez. Vamos ver várias coisas sobre isso. Por exemplo, toda criança é alcalina. Todo idoso é ácido. O câncer é ácido. Alguém sabe aqui temperatura a água entra em ebulição? Transforma-se de líquido em gás? Alguém sabe? Esse cara já vem complicar o negócio. Se modificar a pressão, então, se for no nível do mar, é a 100 graus. Se não for ao nível do mar, ela pode entrar em ebulição a 95, a 120, a sei lá como for. Ou seja, tem componentes da experiência que interferem para que alguma coisa aconteça. Se você não conhece todos os componentes da experiência, você vai dizer a água ferve a 100 graus. E não é verdade. É meia verdade. É uma verdade pela metade. Porque quando alguém for fazer isso lá na Holanda, poxa, essa água está doida. Não chegou a temperatura dela e ela já evoluiu. Porque lá é outra pressão, ao nível do mar. Então modificam-se as coisas. Então se modificar as coisas. Então, como temos que investigar? O ambiente biológico varia de pessoa para pessoa, varia de época para época, varia de lugar para lugar. Isso! Então vou mostrar exatamente isso. Então esse ambiente será sempre objeto de observação, porque tudo está mudando. Tá? Então é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. A vida é dinâmica. O terreno biológico é o local onde os micro-organismos podem ou não agir de forma nociva, podem ou não, tá certo? Dependendo das condições ali encontradas. Mudam de indivíduo para indivíduo e do mesmo indivíduo, conforme a idade, conforme o sexo, o estado de nutrição e a época do ano. Então nós vamos estudar este terreno biológico em mudança constante, mas com algumas características que são fixas. Entendendo mais ou menos isso, nós temos melhores condições de entender a nós mesmos, a vida que nos cerca e evitar uma série de problemas. Envelhecer, sim. Doente, não é necessário. Morrer, sim. Triste, não é necessário. Podemos morrer sorrindo. Passa por uma escolha, passa por mudanças internas, passa por modificação do ambiente que estamos vivendo e nutrindo a cada momento. Tudo bem até aí? No sangue nós vamos encontrar plasma, nós vamos encontrar hemácias, leucócitos e plaquetas. Então vou mostrar aqui várias coisas, como é que ele aparece, como é que ele é visto e tudo mais. E qual a importância em que interpretar de cada coisinha dessa. O que você vê, como vê e saber o que significa. Então vamos supor, não sei como senão ela fica em pé, mas quanto caso? 35. 35. Aí ela tem o quê? Um pezinho 35. A fábrica que faz o sapatinho dela 35, todo 35 tem que ser do mesmo tamanho. Se ele tiver um 35 maior do que outro, você vai dizer, ih, o controle de qualidade dessa fábrica está doido. Não é assim que você vai pensar? Porque o 35 tem que ser 35 desse tamanho. Se ele mudar de tamanho, tem alguma coisa esquisita. Se você encontra uma célula grande, uma hemácia qualquer, e outra pequenininha, tem alguma coisa equivocada, não tem? Vamos começar a entender o que é isso e por que é que isso acontece. O controle de qualidade está com algum problema. Então eu tenho micrócitos, macrócitos. Isso é comparado por uma medida. O que é que isso significa? De onde é que vem? Se eu mexer, então, olhando o sapatinho de cenário e dizer assim, olha, o controle de qualidade dessa fábrica tem que ser melhor orientado e modificar o controle de qualidade, passa a fabricar agora sapatinhos 35, todos do mesmo tamanho. Certo? Então vamos tentar no decorrer dos nossos encontros ver cada coisinha dessa e saber o que significa, tá?
Então, o sangue no microscópio. É preciso entender o que você vai ver. Porque pensa bem que o ambiente biológico, imagina aí, como eu falei antes, a heptaspessura, mas não apenas a heptaspessura, como se fosse um túnel. E todos os carrinhos e tudo que acontece estão andando aqui dentro desse túnel. Então, o terreno biológico é isso aqui tudo. Tá certo? Aí imagine o quê? O que você vai ver no microscópio é uma coisa achatada. Eu vou pegar uma gota de sangue, botar em 2 lâminas, achatar, e você vai ver uma coisa achatada. Mas na realidade não é uma coisa achatada. É uma coisa neste universo de um campo imenso, um túnel. Então, se você entender isso, quando você olhar o que está lá, você vai fazer essa abstração e vai entender o que está acontecendo lá de fato. Então, se os carrinhos fossem todos do mesmo tamanho e todos andando bem afastadinho um do outro, a mesma velocidade, como é que você acha que aí as pessoas seriam? O fluxo não seria fantástico? Aí você comprou uma coisa na internet, pagou, e o correio recebeu, entrou no carrinho e chegou na sua residência, né? Mas se no trânsito tiver uma jamanta na sua frente, aí todo mundo tem agora que andar devagar. É assim? Aí se o endereço está errado, você comprou, você pagou, está no trânsito, mas não chegou lá. Ou seja, se não tem enzima, como é que você chega lá? Como é que você recebe isso? Então, o microscópio vai demonstrar uma coisa achatada, mas a visão que eu quero que você tenha, quando a gente for falar aqui, é dessa visão de túnel. Então, você vai entender como é que é mais ou menos isso. Cai uma árvore, ela caiu, vai ficar sujo lá. Um cachorrinho fez cocô. Aí alguém chega e bota um copo d'água e passa uma vassoura. Isso vai limpar ou vai sujar, vai sair? Ou então você chama um bombeiro e ele leva uma daquelas mangueiras imensas. Em cima. O que você acha que vai acontecer? Isso, vai espalhar tudo. Então você, já ouvi muitas pessoas dizendo por aí assim, você tem que beber 3 litros d'água, não já ouviram isso? Imagina um cara que tem 50 centímetros tomando 3 litros d'água. Ele morre afogado, minha gente. O indivíduo tem 2,20 m, toma 3 litros d'água e mata a sede. Então, suas células têm uma quantidade certa para você, específica, de água que ela precisa. Não é uma coisa generalizada. Nós vamos ver isso em detalhes. Como é que você calcula isso? A quantidade de água que pode limpar isso. Grande parte de tudo isso é água. Mas não é qualquer água, não é de qualquer jeito. Tem que existir umas condições ideais para fazer isso. Deu para entender mais ou menos isso? Ok. Então, eu não vou falar do microscópio, porque não vai ser isso. Então, olha bem, assim, ó, isso aqui são eritrócitos normais, são os glóbulos vermelhos. Por que é tão preto, hein? E esse aqui é azul. Esse cara tem sangue azul, que tal? Já ouviu falar disso? A pessoa tem sangue azul? É nobre. Não, bicho, não é. Existem 2 técnicas de fazer isso. Uma se chama de campo claro e a outra de campo escuro. Aí você vai entrar naquela guerrinha de sempre que eu falei anteriormente. Tem pessoas que gostam do campo claro, e o campo claro é melhor. É assim, 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 assado. O outro gosta do campo escuro. O campo escuro é melhor. E tem lá todos os seus argumentos para falar do campo escuro. Isso aqui, ó, no computador eu boto esse sangue azul, verde, amarelo, rosa, vermelho, tá certo? Eu faço esse bicho da cor que eu quiser. Então não se perca por isso. Eu não vou defender essas 2 teorias. Eu vou mostrar para você o seguinte, olha, no campo claro a gente vê isso, no campo escuro a gente vê isso. Aí você vai dizer assim, mas eu gostei mais do campo claro, fique com ele. Eu não vou lhe defender. E quem defende cada técnica dessa tem seus argumentos próprios. É bom por isso, por aquilo. Vai passar 1 ano falando sobre aquilo. Aí você vai para o outro lado, o outro vai dizer a mesma coisa. Você vai dizer a mesma coisa que está lá. Eu não vou discutir isso. Vou dizer assim, no campo claro acontece isso, no campo escuro acontece isso. Veja as 2 coisas e você vai chegar à mesma conclusão. Só. Deu para entender isso? Vou te mostrar lá no microscópio como é. Que técnica você usa para defender um, para defender o outro. Só isso. Vou falar do campo, é uma lente do microscópio ou é pintura? Não, você troca embaixo uma pecinha lá. E aí você pode ver no campo claro, no campo escuro. Certo? Então, a tintura, nós não usamos tintura. Porque, por exemplo, os leucócitos, por que se chama de basófilo? Alguém sabe disso? Porque o cara descobriu que os leucócitos, uns reagem a um corante. Quando ele reage ao corante básico, ele chamou de basófilo. E ficam brigando entre eles por causa disso. Quando ele reage a
a um corante que é ácido, ele chamou de outro nome, e por aí vai. Mas nós não usamos corantes, nós vamos ver a análise do sangue vivo. Nós não contamos as coisas, nenhuma dessas análises é quantitativa. Com a prática, quando você olha, você tem uma subjetividade de dizer isso está mais intenso, menos intenso, mas é subjetivo isso, vem com a prática. Alguém já fez exame do fígado? Aí tem lá nível 1, 2, 3 e 4, viram isso? Isso é subjetivo mesmo. Nem sempre o método diferente dizem que o seu nível é 1 e todo mundo concorda com 1. A prática dele condicionou ele a olhar aquilo e dizer se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3. É subjetivo ainda isso. Então tem um monte de coisas que são subjetivas. Aqui também, quando eu estou olhando lá e que eu olho e vejo muitos glóbulos brancos, eu pergunto à pessoa, vamos fazer o tipo de exame para saber se está com alguma infecção? Porque vai ser a infecção detectada por outro exame, não por esse. Mas isso me dá uma sugestão. Se eu pergunto a ela, tem febre? Já é outro sinal. Porque aí tem outras reações. Eu tenho que estar interagindo com a pessoa o tempo todo, porque a sintomatologia vai me dizer muita coisa também. Mas aqui é só análise do campo vivo. Vai te dizer isso. Essa análise tem que durar no máximo 20 minutos. Porque vai começar a morrer as células. E se elas morrerem, está com algum problema. Você vai dizer que ela está morrendo. Não, é a sua morte que está morrendo. Não é o indivíduo que está morrendo. Células mortas têm uma característica que está lá. Aí quando você toma, por exemplo, álcool, suas células vão morrer. Então vão aparecer células morrendo lá porque você ingeriu álcool, certo? Se eu não limpar direito o dedinho da pessoa, que se limpa geralmente com álcool, e deixar uma gotinha de álcool aqui, a minha amostra pode estar contaminada e eu começar a tirar conclusões apressadas, entendeu? Então tem todo o quê? Uma técnica que vai se fazer para poder eliminar todas essas coisas. Tem vários artefatos que podem aparecer. Mas isso vai ser explicado no decorrer de tudo. Nas nossas palestras eu vou dar esse conteúdo. Um curso de formação é outra coisa. No curso eu vou dar como tratar todas essas coisas e vou te dar a prática do microscópio. As nossas palestras eu não vou dar isso, vou apenas mostrar o que vai acontecendo para que todo mundo possa conhecer essas coisas todas. Então nas segundas-feiras, nas palestras vão ser isso. O curso de formação profissional é outra coisa. Deu para entender isso, entendeu? Ok. Aqui tem dúvida com relação a isso. Então, olha só, tudo do mesmo tamanhinho. Olha só que coisinha bonitinha. Um afastadinho do outro. E se fosse um maior ou um menor, um em cima do outro, tudo isso significa alguma coisa. Um dos componentes básicos daqui dentro é ferro, concorda? Mas eu vou falar disso depois. Ferro não se junta. Será que tem alguma influência de campos magnéticos que juntam os ferros? O que vocês acham? Vou deixar aí na interrogação, tá certo? Porque se eu falar tudo, você não volta para a próxima palestra, né? Então tem que deixar umas perguntas para vocês fazerem. Isso aqui, ó, é um globo branco. Este. Que são os defensores. Os soldadinhos que vão matar um monte de ficar por aqui. Esses interstícios vão acontecer várias coisas. E esses aqui são os glóbulos vermelhos. Vamos olhar porque eles vão mudar de forma. São várias formas. Vamos falar aqui de 33 condições que isso pode acontecer. 33 formas de coisas que já estão catalogadas aí dentro. E cada uma significa uma coisa. E cada uma é tratada de uma forma diferente. Oi, peraí. Então, olha só. Isso aqui nós vamos encontrar ao longo de nossos encontros por aí. Alguns dizem assim: nós somos o que comemos. Toda vez que eu escuto essa palavra, eu me sinto no intestino. Eu sou o que eu como. Ave Maria, eu sou uma coisa esquisita demais. Nós somos o que? Digerimos ou assimilamos. Olha só, já melhorou a situação. Comer não significa grande coisa. Então todo mundo quer comer o que é certo. Não aquilo que eu falei antes. Porque eu gosto, eu digo que é bom. Eu tenho que gostar do que é bom, não o contrário. Aí outros dizem assim, que nós somos o que digerimos ou assimilamos. Aí outros afirmam que nós somos o que sentimos. Nós somos o que pensamos, cogita o outro. Afinal, quem somos nós? Comer é uma opção, digerir uma condição, sentir um estado, pensar uma subjetividade. Somos tudo isso. Mais alguma coisa? Eu acho que sim.
Então, esse estudo, por mais fascinante que seja, por mais que lhe traga luz, não é o total. Nós somos algo muito maior do que isso. Nunca deixe de ver você maior do que você é. Nossa função aqui será de trazer alguns esclarecimentos dessa parte biológica. Tudo bem? Então, no decorrer desse ano, nas segundas-feiras, nós vamos estar aqui reunidos para fazer isso. O curso provavelmente vai ter aí entre ou fevereiro ou março, mas é um curso para quem vai se profissionalizar nisso. É outra história. Tudo bem? Perguntas? Paulo, Oi. como é que está hoje aqui a situação no Brasil desses profissionais que estão atuando nesse tipo de medicina? Isso. Como é que está atuando isso? Complicado. Nos Estados Unidos e na Europa é um curso técnico, tá certo? No Brasil, médico é proibido de fazer isso. O CRM não permite. É complicado A isso. minha pergunta é justamente em cima disso, porque É. eu sou médico, Exato. eu estou fazendo uma pós-graduação em medicina da longevidade, que tem tudo a ver com essas Isso aqui, informações, e ainda hoje, apesar de vários cursos de pós-graduação nessa área, os conselhos federais, o Conselho Federal de Medicina, os seus regionais, tem implementado a verdadeira caça, Tem. dizendo que é picaretagem, charlatanismo, inclusive assim, o que nos Estados Unidos há mais de 20 anos é uma prática corrente na categoria médica e também no pessoal paramédico, que é o anti-aging, que Isso. é o combate ao envelhecimento, o estudo da fisiologia das células. Aqui no Brasil é proibido. Se você diz que você está fazendo anti-aging, você já é taxado de picareta. Então hoje, até na prática médica, esses profissionais nos quais eu me incluo, a gente está sofrendo um processo assim, de desgaste muito grande, de perseguição, até diria perseguição, porque você fica receioso e lógico que existem alguns profissionais que enveredam por uma área não tão ética, isso existe. Mas, e por que isso? Por que o Conselho Federal de Medicina? Porque a maioria das chamadas especialidades médicas, sobretudo cardiologia, endocrinologia, reumatologia, eles estão perdendo terreno. Porque uma especialidade que se limitava meramente, como você falou no início, a tratar doenças, a mitigar sintomas, eles estão perdendo terreno quando você começa a chamar o paciente e dizer, olha aqui, o seu problema do infarto está aqui na oxidação, no processo inflamatório crônico silencioso, e não é por causa de colesterol que você está entupido, não. Então, quando a gente começa a atacar isso, ou discordar disso, e trabalhar contra isso, a gente está atuando contra a indústria, ou várias indústrias poderosas, de alimentos, de remédios. Então, hoje eu fiz essa pergunta de propósito, porque se é difícil para o profissional médico fazer isso, eu fico imaginando outros profissionais da área de saúde, como é que fica esse mercado? A gente vai atuar o quê? Clandestinamente? A gente vai atuar com receio e a qualquer momento chegar um advogado, um conselheiro e... Então é uma coisa assim, extremamente fascinante, eu tenho estudado muito isso, eu tenho 34 anos formado, mas confesso que eu estou assim com um certo receio, porque a gente infelizmente hoje está sendo taxado disso. E tem que ter muito cuidado mesmo, porque a acusação vai cair em cima de você. Agora, se a gente voltar na história, vamos ver que sempre foi assim. Então, quando a homeopatia começou, não era verdadeiro, não era real, não era coisa. Hoje ela é uma especialidade médica. A acupuntura começou também e fez isso e demorou muito. Vai ter que ter esses que têm a coragem de se sacrificar. Porque muitos na história foram feitos isso, foram sacrificados para posteriormente, porque a humanidade faz isso, né? Ela condena, critica, mata, depois santifica, depois que está morto. A vida é tudo santo, né? Depois disso. Infelizmente tem sido assim. Então, tem gente que tem feito como? Pede ao técnico para dar um diagnóstico e ele trata sem dizer que foi feito dessa forma. Clandestino, entendeu? É uma forma difícil de fazer essas coisas. Então, Isso é bioquímica pura. é bioquímica pura. Não tem outra coisa para fazer. Então, os terapeutas que são filiados a outras instituições e que ainda não se tem uma legislação punitiva, o Conselho de Medicina só pode agir em cima de médicos, ele não pode agir em cima de outras profissões. Então, vai acontecer ainda essa perseguição toda. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Quando vai se curvar? Talvez não com essa geração.
Porque às vezes tem que mudar uma geração inteira para mudar uma conduta de alguma coisa. A prática tem demonstrado que geralmente leva 50 anos para que um paradigma caia. No mínimo 50 anos. As pessoas estão pensando dessa forma e elas não mudam instantaneamente. E a medicina hoje, de um modo geral, das inúmeras especialidades que ela existe, ainda tem um grande poder sobre todas essas coisas. É financiada, as pesquisas são financiadas, né? Tudo está sendo ainda desse jeito, mas o que fazer? É preciso ter clareza com relação a isso, que é quem entrar e que for médico, por exemplo, ozonioterapia, o médico está proibido de fazer, porque o Conselho Regional de Medicina não permite. Aí você tem que ver como você vai se posicionar nisso, né? Eu não sei o que dizer ainda. É um momento de sacrifício. Quem quiser fazer, vai ver. Porque o resultado tem sido assim, e o resultado vai se manter com o tempo, entendeu? Não adianta as pessoas quererem tapar o sol com a peneira, que ele vai simplesmente passar seus raios através daquilo ali. Então, se eu começar a descobrir isso, e ainda há essa mentalidade de que eu estou tirando o emprego do outro, quando eu acho que deveria ser a junção, como eu coloquei desde o começo. Uma vez que a doença se estabelece, quem tem que tratar é o outro. Tem inúmeras causas dessas, gente, que você vai ver que a parte emocional interfere imensamente. E a parte energética interfere imensamente. E que você precisaria de um outro profissional que pudesse se juntar a essa equipe toda. Mas nós não temos ainda liberdade para isso. As pessoas são, aqui é o meu, ali é o seu e acabou. Né? Quem perde com isso? Todos nós. Né? Tudo bem? Tudo bem até aí? Ok? Mais alguma questão? Vamos nos encontrar então aqui nas segundas-feiras para a gente continuar com esse nosso encontro. Espero que motivado o suficiente para que você veja que vale a pena o que eu chamo de autocultura, ou seja, o conhecimento de você mesmo. Se você começar a ver aqui, as pessoas perguntam o que as perguntas são as mais variadas, né? Tem resposta para tudo? Não vou ter, de jeito nenhum. Por isso eu vou contar várias vezes aqui, por exemplo, com nossa amiga que é farmacêutica, vai estar sendo parte das nossas palestras, quando a gente precisar de um auxílio, como as coisas funcionam melhor, as pessoas que são formadas nisso, que têm informação, estaremos aqui para fazer isso. Nosso objetivo aqui é multidisciplinar, para fazer exatamente isso, cada um mostrando sua parte, dando as mãos e somando, e todos assim ganham. Né? Tudo bem então? Obrigado por vocês terem vindo. Boa noite a todos vocês.